Olá pessoal, vamos lá, retornando então para o nosso curso. O nosso curso é o Sucesso na Vida Cristã. Essa é a unidade 5, Andando no Espírito. E vamos iniciar então a primeira aula, a primeira parte da primeira aula, cujo tema é carne versus espírito. Muito bem, vamos aí iniciar então, pessoal, com Gálatas capítulo 5, versículo 25. Então, nestas primeiras aulas, principalmente desta unidade, nós vamos utilizar muito a carta de Paulo aos Gálatas, exatamente porque ele fala muito dessa questão da carne versus o espírito, que é exatamente o tema, então, desta aula 1 especificamente. Então, vejam lá, se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, o que Paulo está querendo nos ensinar? O que ele está querendo dizer a nós aqui? O que ele quis dizer aos Gálatas quando ele escreveu também esta carta? Então, ele está dizendo a necessidade de estar vivendo uma vida cristã debaixo da direção, do guiar do Espírito Santo nas nossas vidas. Todos nós que passamos pela experiência do novo nascimento, nós sabemos que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, por isso nós cremos. E agora vejam, o Espírito Santo habita no crente, diferente do não cristão. O não cristão, ele tem apenas a natureza adâmica, a natureza carnal, a natureza caída. Nós somos nascidos de novo, por isso nós temos a natureza divina operando em nós. E essa natureza divina, ela é uma ação do Espírito Santo em nós, na vida do crente. Por isso que Paulo vai agora então dizer sobre essa necessidade de vivermos pelo Espírito, ou seja, vivermos pela ação do Espírito Santo em nós. Essa consciência deve estar presente na vida do crente. E ainda ele completa: andemos também pelo Espírito. Então agora, a partir do momento que nós tivemos essa experiência do novo nascimento, o Espírito Santo estará nos guiando, nos conduzindo. É fundamental na vida cristã, e este curso tem esse enfoque de sucesso na vida cristã, é fundamental nós entendermos essa questão e essa ação do Espírito Santo operando em nós, para que possamos ter uma vida realmente plena, dentro daqueles propósitos que Deus tem para a nossa vida cristã. Portanto, essa condição, ou seja, consequentemente, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, pela ação dele em nós, nós precisamos andar também pelo Espírito. Isso então é o que Paulo está nos mostrando nessa passagem. Por isso digo, vivam. E aqui, esse vivam aqui está relacionado exatamente nessa questão de uma vida diária. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui nós já temos a oposição do Espírito contra a carne. Então, o sucesso na vida cristã, o sucesso de uma vida vitoriosa em Cristo, depende unicamente da ação do Espírito Santo em nós. Porém, nós também respondemos a essa ação do Espírito, através da consciência, tendo confiança plena de que o Espírito Santo habita em nós. Diferentemente do Antigo Testamento, no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre reis, profetas, sacerdotes. Porém, aqui, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E é por isso que Paulo então escreve essa questão da ação do Espírito Santo em nós. Vivam, ou seja, o nosso estilo de vida, a partir de agora, o estilo de vida do cristão deve ser nessa dependência, nessa consciência de que ele está sendo guiado, está sendo conduzido, está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Por isso, vivam. Vejam, a ideia de continuidade,
vivam, andem, tenham esse estilo de vida que Deus tem como plano, como propósito. Então vivam pelo Espírito. E aí ele vai dizer o seguinte: quando você vive pelo Espírito, nessa consciência, nesse entendimento do habitar do Espírito Santo em nós, quando isso ocorre, de modo nenhum nós satisfaremos os desejos da carne. Então vejam essa oposição, diferente de uma visão da filosofia em que você, através de esforços próprios, por exemplo, você conseguiria uma vida de santidade, uma vida de agradar a Deus com os seus esforços próprios, através de uma filosofia de vida, através de uma religião. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que para o cristão, ao viver nessa dependência do Espírito, é fundamental. O andar no Espírito e pelo Espírito é fundamental, porque é assim que ele está dizendo, quando ele fala de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então a carne está atuando, repetindo a questão do novo nascimento. O cristão, a partir do momento que ele passa pela experiência do novo nascimento, ele tem então o Espírito Santo habitando nele. Mas a natureza carnal ainda está no cristão, diferente do não cristão. O não cristão, ele tem a natureza carnal muito forte operando nele, por isso ele anda na carne, como consequência dessa natureza que ele herdou em Adão. Porém, nós, os cristãos, nós temos agora a natureza divina pelo Espírito Santo e podemos, pelo Espírito, então, não satisfazer de modo nenhum, esse é o termo que Paulo utiliza, satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5:17. Fica bem claro então essa oposição aí entre espírito e carne. Então, qual é a consciência do cristão para uma vida plena, para uma vida de sucesso, para uma vida de entendimento e santidade? É exatamente essa consciência de que nós temos o Espírito Santo, mas não podemos ser inocentes e ignorar a natureza humana que também está em nós, está operando constantemente, diariamente, porém o Espírito Santo vai agir em nós. Gálatas 5:17. A carne tem o poder de dominar a alma humana para a prática de coisas que ofendem ao nosso Deus. Da mesma forma, o Espírito Santo para realizar as obras de Deus. Olha só, há uma oposição. A carne tem o poder de dominar a alma humana. Então isso na vida do não cristão é muito comum, porque ele não tem o Espírito, repito, mas nós temos o Espírito. Então, da mesma forma, o Espírito Santo agora está nos auxiliando, nos conduzindo, nos direcionando para realizarmos as obras de Deus. O Espírito tem o poder de impedir o controle da carne. Também é outra informação fundamental para nós podermos ter uma vida cristã satisfatória diante de Deus. É crer que o Espírito Santo tem esse poder. Esse Espírito que habita em nós tem o poder de impedir o controle da carne, mas a carne não tem o poder de impedir o controle do Espírito. Quando o homem anda em Espírito, geralmente a gente pensa que é o contrário. Nós achamos que nunca iremos vencer a carne. Realmente, por esforço próprio, não, mas pelo Espírito, sim. Portanto, essa é a primeira parte. Fique firme aí, já vamos logo para a segunda parte.